Saudações gasparenses, sejam bem-vindos a mais um GasparCast. Este, o 72º, 73º, a mão da informação. Saudações, Robson. Eu vou fazer mímica, porque esse negócio 70º, esse negócio aí... Melhor fazer assim, né? 3, pronto. Positivo, QSL. QSL, QSL. Copiou. Copiei. Saudações, meu amigo. Tudo bem, Robson? Tudo certo, graças a Deus. Robson, hoje um episódio diferenciado. Hoje diferente. Hoje vamos copiar muita coisa. Hoje sim. Hoje a gente vai ter muita história bacana e realmente eu acho que já é uma, digamos assim, tipo que uma homenagem a essa turma, né? Essa classe, essa turma que realmente só faz o bem. E Robson, não podemos esquecer, antes da gente falar com o nosso convidado especial, que estamos aqui no apoio de Canecas Mais Top, também Macucos Pastelaria e Aqua 10, água mineral natural. Vai pedir pastel hoje? Hoje é dia, né? Então tá hoje é dia, né? Todo dia é dia. Todo dia é dia. Daqui a pouco vamos falar mais sobre, então. Com certeza. Mas Robson, hoje está aqui com a gente um cara aí que a gente já conhece de tempo, já por conta da rádio, os ouvintes também. Isso, exatamente. Acredito que os ouvintes da região de Gaspar, Ilhota, Blumenau, através das ondas do rádio, escutam diariamente. E um cara que foi lá e assim, ele tá numa profissão que é o sonho de muita criança. Profissão perigo, MacGyver, não. É quase isso. Ah, é também? Quando ele fala profissão, eu já vou no profissão perigo. Eu sou dessa época. Uma profissão que eu acredito que toda criança, num momento da vida, ela quer ser. Minha filha, eu digo pra ti, foi fazer há uns 2 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, para 3 anos. Ela fez a visita ao Corpo de Bombeiros de Gaspar e pronto, meu amigo. Assim quer ser bombeira. Pode ser bombeira. Então vamos conversar com ele, comandante Rampelotti do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota. Comandante, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. A gente que agradece o convite, é muito importante a gente como instituição, né? Hoje eu estou como comandante representando a instituição do Bombeiro Voluntário de Ilhota, uma instituição que já há 18 anos na cidade de Ilhota, prestando serviço de urgência e emergência naquela cidade, e não só na cidade, né? Em toda a região do Vale do Itajaí. A gente, graças a Deus, hoje se orgulha de ser comandante de uma instituição que presta um serviço tão importante para a comunidade em geral, né? Para as pessoas que realmente precisam do socorro nas piores horas, né? E, comandante, vou alterar a pergunta hoje. Você é natural de Ilhota? Sim. Sou nascido em Gaspar, porque... rapaz. Lógico, o hospital de Gaspar, tá exatamente, certo, né? A gente é nascido em Gaspar, mas morador de Ilhota desde quando nasceu, realmente. A minha família é de lá. Então a gente tem uma raiz a ser cultivada lá na cidade. Os filhos, a esposa também já é de lá. Então a gente é da cidade e cuida com bastante carinho da cidade de Ilhota. Mas Ilhota é dividida. Às vezes tem gente que vem pro hospital de Gaspar nascer e tem gente que é pro Marieta, né? Isso. Tem aquela divisãozinha. Exatamente. Vai pro Marieta Itajaí ou vai pro... Isso, exatamente. Um período atrás era a maioria dos nascimentos era em Gaspar, né? Aí depois de convênios, isso tudo via SUS. Então a gente pode falar depois... Melhor sobre isso, né? Sobre isso, mas a gente ainda não tem hospital e a gente sempre diz, só quem nasce em Ilhota é quem nasce dentro da ambulância do bombeiro voluntário. Aí, ó. Que são poucos, né? Não dá ideia pro povo lá. Exatamente. E fala pra mim, Rampelotti, quando é que surgiu esse sonho? Vou ser bombeiro, rapaz. Então, eu nunca tive o sonho de criança era ser jogador, mas na época, assim, a gente até foi em escolinha, participou do Moleque Bom de Bola, foi artilheiro, modéstia à parte, né? Olha aí, rapaz. Mas a gente viu a necessidade da cidade ter uma equipe de socorro. A gente, como um grupo de amigos, acabava tendo os finais de semana andando de moto, viu muito acidente no nosso perímetro lá e sentiu a demora do atendimento das cidades vizinhas. Não por culpa deles, né? Não por culpa de Gaspar, de Blumenau, de Itajaí, que já tem a demanda do atendimento na cidade e aí ter que deslocar para uma cidade vizinha para fazer esse atendimento. A gente tinha em média de 1h30 para uma ambulância chegar, porque ou deslocava Itajaí, mas Itajaí na época, em 2005, lá, antes até, atendia Itajaí, Navegantes, a região toda do 7º Batalhão. Agrupava toda aquela macro-região. Gaspar não tinha bombeiro, que também foi aberto, se eu não me engano, em 2000, 2002. 2001. Isso, exatamente. E
vinha Blumenau. Então, quando vinha Blumenau, tinha que passar todo esse trecho, chegar lá e realmente era colocado dentro de um carro popular e levado, só realmente quando estava preso em ferragem. E quando dava incêndio mesmo, perdia tudo e era aquele Deus nos acuda, né? E aí a gente, participando desse grupo de amigos, teve uma ideia lá de um grupo de empresários que decidiu montar o bombeiro na cidade. Era uma demanda que necessitava. E na época o bombeiro militar não tinha efetivo suficiente ou estrutura para colocar. E aí foi conhecido o bombeiro voluntário de Joinville. É o modelo voluntário, que é a instituição mais antiga do estado hoje, se não a do país. 130 anos ininterruptos, nem guerra eles tiveram... Teve pausa, né? Teve pausa, eles continuaram o atendimento. E aí a gente viu que o modelo dava certo, aí conheceu o bombeiro voluntário de Penha na época, que também atuava na cidade, conheceu, viu que teria essa possibilidade e foi fundado. Eu não sou da primeira turma, eu sou da segunda turma de formação, mas a gente, pelos bastidores ali, viu crescer a ideia e ser implantado o bombeiro na cidade. E a gente está lá desde 2005, eu me tornei bombeiro em 2006, mas comecei a formação em 2005, e de lá para cá, cada vez mais apaixonado pelo serviço bomberil. E agora uma pergunta que todo mundo quer saber. Vou fazer uma primeiro, vou deixar que todo mundo quer saber depois. Todo mundo ou tu? Não, todo mundo. Confessa aí, todo rapaz. mundo que quando fala, todo mundo pergunta. Então tá, vai. Qual que é a diferença do bombeiro militar pro bombeiro voluntário? Todo mundo, verdade. Exatamente. Então, assim, o serviço não tem diferença. Todo o serviço que o bombeiro militar faz, o bombeiro voluntário faz. Claro que tem algumas demandas em relação a poder de fiscalização. A nossa cidade, a gente tem os 2 bombeiros. O militar, ele só faz vistoria. Na cidade de Joinville, eles ainda continuam fazendo as vistorias. Mas em relação ao serviço de atendimento lá na rua, o atendimento, seja ele resgate veicular, resgate aquático, combate a incêndio, é o mesmo serviço. Até mesmo porque lá quando a gente fundou o bombeiro, a gente tinha o questionamento de alguns profissionais ou da própria população que não entendiam como é que funcionava. A gente recebe o curso, se não igual, mas bem parecido com as técnicas e táticas de combate, com as técnicas e táticas de resgate, de socorro. Então, o serviço prestado pela farda azul ou pela farda vermelha é o mesmo. É a mesma. É o mesmo segmento. É salvar vidas. É dar o melhor atendimento para aquela pessoa que precisa do atendimento para chegar igual ou melhor do que ela estava naquele momento da ocorrência. Né? São o mesmo segmento andando pareados, né? Exatamente. Claro que hoje o bombeiro militar ele tem a estrutura do Estado, então tem muito mais recurso, tem muito mais equipamentos, tem essa possibilidade de captação. Mas em relação a profissionais, a bombeiros, a gente tem o mesmo objetivo, a mesma capacitação, o mesmo segmento de atendimento às ocorrências. Né? Então, hoje, Gaspar vai nos apoiar, a gente vem apoiar Gaspar, a gente tem uma boa vizinhança muito, muito, muito efetiva, então, e precisa disso, porque na hora que as pessoas estão precisando de socorro, elas ligam o 193, o 99, o 192, o 190, elas não querem saber quem é, eles não olham para a cor da farda, eles querem saber, de escutar, aqui é o bombeiro, estou aqui para te ajudar, estou aqui para te socorrer, estou aqui para vou tirar tudo dessa situação, é isso que eles querem escutar, né? Então a gente, graças a Deus, hoje a nossa região, a região principalmente aqui do Vale, é muito bem servida, né? A gente tem histórias aí, principalmente que acaba acompanhando, né? Eu tive num curso em Indaial lá, a gente observou, tem estados na nossa federação, no nosso país, que tem apenas 2 quartéis do bombeiro no estado todo. No estado todo, na região norte, lá a gente tem 2 quartéis de bombeiro na capital e uma na metrópole, que nas cidades vizinhas ali chega a demorar 2 horas se realmente precisar do bombeiro. E aí a gente hoje aqui, se der dependendo, um incêndio, um acidente de grandes proporções, seja lá em qualquer região da nossa localidade aqui, a gente consegue colocar 50 bombeiros muito rápido, consegue colocar 50 viaturas, 50 ambulâncias muito rápido. Minutos, né? Minutos. Exatamente. Milissegundos praticamente. Graças a Deus, a nossa população aqui de Santa Catarina, principalmente da nossa região do Vale, Médio Vale aqui, é muito bem assistida, seja ela para o bombeiro militar, para o bombeiro voluntário, para o SAMU. Então a gente tem uma integração muito, muito boa. E graças a Deus, com essa integração, várias e várias vidas são salvas pelo tempo resposta, né? pela hora ouro.
E o Pelote, agora vem a pergunta que todo mundo quer saber. Não é essa se é a diferença do militar. Tem a ver. Mas uma pergunta que muitos já me questionaram também, eu não soube responder. E, bom, vou tirar essa dúvida também agora, que é uma dúvida minha. Por ser voluntário, o bombeiro de Ilhota, pá, o cara é voluntário, beleza. Só que a gente precisa viver. O bombeiro voluntário é remunerado de alguma forma? Então, hoje a gente conta com 56 bombeiros ativos. Então, a gente tem 56 pessoas que prestam serviço voluntariamente lá na corporação. Desses 56, 49 são totalmente voluntários. Eles não recebem nenhum centavo para estarem lá. 7 são remunerados? 7 são remunerados todos esses 7 têm serviço fora. Exatamente, é isso que eu ia perguntar. Nem é um salário. Esses profissionais, eles abriram um MEI para prestação desse serviço. Para quê? Para que a instituição tenha efetivo suficiente naquele período que é mais difícil do voluntário. Durante a semana, no horário comercial, que é um período que os voluntários mais trabalham. Então, a gente tem essas pessoas para que a gente consiga suprir junto com o voluntário, para que nas guarnições a gente tenha no mínimo 5 pessoas. Uma para atender telefone, 3 para correr na ambulância e um motorista do caminhão. Então a gente, durante o dia, a gente conta com 3 efetivos, e aí suprir isso com os voluntários. Esses 49 são realmente voluntários, eles têm o dever e a obrigação de fazer 12 horas semanais. Então a gente tem uma escala pré-programada, todo domingo tem um responsável que coordena. Então no domingo a gente tem que dar o nome, principalmente os voluntários, dar o nome de se programar durante a semana, para que esse responsável consiga coordenar, para que não falte e não sobre ninguém em nenhum dia, em nenhum horário. As escalas funcionam das 7 da manhã às 19 da noite e das 19 da noite às 7 da manhã. Claro que aí a gente tem o bom senso que daquelas pessoas que começam a trabalhar às 7 horas da manhã, pedem para o pessoal que vai assumir a escala no outro dia chegar um pouco mais cedo para poder sair e também deslocar o serviço. E também o que chama a atenção na nossa cidade, que desses 56, apenas 16 são da cidade. A gente tem bombeiros de toda a região. Para vocês terem ideia, eu tenho um bombeiro que vem de São Paulo. Ele começou o curso de formação, ele morava em Blumenau, ele é TI, foi morar em Florianópolis, continuou o trabalho, está morando em São Paulo e uma vez por mês, aí ele não consegue fazer as 12 horas semanais, mas uma vez por mês... Ele faz corrida às 12 horas. Exatamente, faz corrido às 48 horas mensais. Então, realmente tem que ter amor, porque o deslocamento, é claro que aí ele acaba aproveitando para trazer a esposa para visitar a família e tudo mais, mas mesmo assim a gente tem profissionais que moram em Florianópolis, bastante pessoas que moram em Gaspar, bastante pessoas que moram em Itajaí, e isso mostra que realmente tem que ter amor à causa, né? Porque a gente sabe que hoje tudo está difícil. Um deslocamento daqui para Ilhota, de Ilhota para Gaspar, o custo de combustível, o custo, muitas vezes, dessa própria alimentação, que acabam fazendo vaquinha para comprar uma pizza ali no plantão que é corrido. A gente, graças a Deus, a gente fala hoje que a maioria da comunidade, se não 100%, mas 99% da nossa comunidade apoia. Então, alimentação, ajuda com contribuição na conta de energia. A gente tem, se não 100%, 99% das pessoas nos apoiam. Só que muitas vezes no plantão a gente pega um plantão corrido. Não dá tempo de fazer uma alimentação. Então, o tempo que dá é de mandar uma mensagem para o cara do lanche lá. E quando ele não dá, o pessoal fazer vaquinha para conseguir dividir para comer uma pizza, um lanche e tudo mais. Mas isso mostra que as pessoas realmente estão engajadas com a causa. Largam um final de semana com filho, com esposa, com marido, ou realmente, às vezes, ficam comprometidos lá numa situação que não estão ganhando nada. Muitas vezes ainda são questionados, xingados, hostilizados pelo não entendimento das pessoas, mas estão lá. E eu sempre falo para eles, a partir do momento que aquele telefone toca, independente de quem é do outro lado, ela é o amor de alguém, ou ela já foi o amor de alguém, é uma vida, é um patrimônio. Muitas vezes, principalmente os alunos, agora que a gente tem uma turma em formação, porque a ocorrência fica naquela vibração. Eu fico contente quando eu estou um plantão 24 horas, não dá nada, porque se é uma moto pegando fogo, se é um carro... Quanto tempo de trabalho, quanto tempo dedicado de uma família foi para conquistar aquele bem? E muitas vezes, em questão de minutos. A gente acaba perdendo um bem. Mas, graças a Deus, a gente tem hoje... Eu
posso dizer que a gente tem uma equipe bastante aguerrida, muito comprometida com o trabalho que é prestado pelo bombeiro voluntário hoje da nossa cidade. Então, realmente hoje, se a gente tiver que agradecer, principalmente esses bombeiros e as famílias desses bombeiros, né? Porque não é só a pessoa que está lá. Imagina, a gente vive num grupo, e aí tu tirar o seu esposo, o seu filho, para liberar ele 12 horas da semana dele para estar lá com as pessoas que às vezes eles nem conhecem, não é do convívio deles, e abdicar desse momento que eu sempre falo, isso eu sou bem enfático em falar para a nossa turma de formação, se realmente é isso que eles querem. Eles já estão em estágio operacional, já estão atendendo ocorrências junto com a gente. Esse final de semana eles começaram o curso o módulo de combate a incêndio, eles iniciaram na sexta-feira à noite. Foi sexta-feira à noite, sábado o dia todo, teve um período de descanso no sábado à noite e o domingo até ontem, até às 22 horas. Treinando, lançando mangueira, combate a incêndio, se rastejando dentro de residência, aprendendo a tirar uma vítima dentro do incêndio. Isso totalmente voluntário. E eu questiono eles, realmente é isso que vocês querem para a vida de vocês? É isso que vocês, pelo menos por um período da vida de vocês, porque isso vocês não vão conseguir mais recuperar. Vocês vão ter, a única coisa que vocês vão levar daqui é o conhecimento. Talvez o muito obrigado de uma vítima que vocês salvaram, mas muitas vezes nem isso. Mas hoje eu falando por mim, praticamente aí 17 para 18 anos de corporação, se eu tivesse perdido esse tempo todo e salvado uma vida, já tinha valido a pena. Já tinha valido a pena, né? Exatamente. E o que você fazia, Rampelotti, lá em 2005, 2016, além de ser bombeiro? Então, lá em 2005, eu entrei nessa vida porque a gente trabalhava numa empresa de pescados. E um dos encarregados, ele já era salva-vida civil, guarda-vida civil na praia de Penha, conhecia o modelo e começou a trocar ideia, vamos fazer, começou a criar vamos dizer, uma disputa, se tu for, tu não vai passar, e criou e aí é isso, e aí da empresa, a gente, se eu não me engano, na época, a gente conseguiu mandar 8 pessoas lá, que o nosso curso iniciava na sexta-feira à noite, era sexta-noite e domingo pela manhã, e desses 8, todos os 8 iniciaram ali a vida de bombeiro voluntário, na época. E foi vamos dizer, uma brincadeira de amigo, um desafio de amigos que tomou gosto, criou corpo, e a gente vem desde lá. Então eu trabalhava numa empresa de pescados, de manipulação, a empresa ainda existe lá na cidade, a Vale do Ouro Pescados, uma empresa que nos ajuda muito em relação a qualquer tipo de ajuda que a gente precisa, financeira ou alimentação, todas as empresas. Que inclusive tem Ilhota, né? Ela não tem? A Vale do Ouro? A Vale do Ouro é Ilhota, isso. É Ilhota, né? Isso, a Vale do Ouro é Ilhota. Então ela nos ajuda muito, todas as empresas, né? Se a gente for nomear aqui, a gente vai ficar praticamente todas as empresas. Então, e não só as empresas, cada contribuinte, cada pessoa que nos ajuda com R$1 lá na conta de energia, pode ter certeza que esse R$1 está sendo voltado a salvar vidas. Tá ajudando a pagar um bombeiro para ficar lá de plantão, porque a gente sempre fala, né? Principalmente para o poder público, né? A gente tenta botar na cabeça do poder público que a gente é um seguro, e um seguro caro. Porque hoje um capacete de bombeiro é R$4.000, uma roupa de combate a incêndio do bombeiro é quase R$10.000, um conjunto de proteção respiratória de um bombeiro é R$10.000. Então, para a gente equipar um bombeiro para ir para o incêndio, é em torno de R$20.000. Só o equipamento de um bombeiro. Então, a gente não consegue apagar o fogo com um bombeiro. A gente tem que ter caminhão, mangueira, equipamento e tudo mais. Toda uma estrutura de pessoal e de equipamento, né? Então a gente diz que o serviço bomberil, seja ele qual for, é um seguro muito caro. E um seguro, para ser o melhor possível, a gente eu sempre falo, a gente hoje faz o melhor com o que tem. Mas a gente precisa sempre o melhor para ter o melhor ainda. Então, hoje, se a gente consegue fazer o que a gente faz já com o caminhão 1979, se a gente tivesse um caminhão 2023, com certeza a segurança dos bombeiros que estariam deslocando para o incêndio ia ser maior. É aquele Mercedão ainda? Exatamente. Então, é um dos nossos sonhos. Eu conheço o Mercedão, né? Conseguir trocar ele, com certeza. Mas a gente sabe que é difícil, porque acaba sendo um valor muito expressivo. E ano a ano que passa, isso vem aumentando, né? E a prioridade também vem aumentando. Então, hoje a gente conta aí com praticamente 2 ambulâncias em operação, a gente tem uma caminhonete que leva os equipamentos de resgate, tem esse caminhão de combate a incêndio e que faz o resgate veicular, que leva os equipamentos, temos 2 embarcações,
temos 30 conjuntos de EPIs, de roupas de aproximação, 7 conjuntos de proteção respiratória com cilindro de reserva. Então, o que a gente tem hoje consegue dar com excelência o atendimento, seja nele qual for. Mas, com certeza, se a gente tivesse hoje um caminhão de combate a incêndio mais atualizado, com certeza o tempo de resposta seria melhor, a segurança dos bombeiros que vão deslocando seria melhor, a pressão de combate, então tudo melhoraria, né? Mas enquanto a gente não tem isso, vocês podem ter certeza que com o que a gente tem, a gente dá o melhor para que a comunidade não fique sem atendimento. Claro que muitas vezes a gente é questionado, por que demorou? As pessoas não entendem, como a gente vinha falando, a nossa referência é Itajaí. Então, a nossa referência de atendimento pré-hospitalar, todas as vítimas que são atendidas pelos bombeiros, ela tem prioridade de ir para o mais próximo. Uhum. A gente tem um posto de saúde que funciona no período diurno. Então, no período noturno, Itajaí. Se for uma vítima realmente grave, é Marieta. Precisa de um raio-x, uma ressonância, de uma tomografia Marieta. Então, do deslocamento de Ilhota, se for do centro de Ilhota ao Hospital Marieta, vamos botar aqui rápido. 25, 30 minutos. Uhum. Então, 25, 30 minutos para ir, 25, 30 minutos para voltar. Se nesse período que eu fui acionado para uma ocorrência, eu estou atendendo, der outra, então ela vai esperar 1 hora. Para mim ir, voltar, ela vai esperar 1 hora. E as pessoas não entendem que tem outras pessoas para serem atendidas. E muitas vezes, aquelas pessoas são muito mais prioridade, a gravidade da ocorrência daquelas pessoas é muito mais grave, muito mais a prioridade daquela ocorrência é muito maior do que eu, que às vezes estou com uma dor abdominal, posso às vezes ser conduzido por um carro popular, pedir para o vizinho, ligar para um Uber. Sim. Mas ainda tem pessoas que têm a cultura de dizer, não, eu vou ligar para o bombeiro porque eu ajudo o bombeiro e eu quero ser atendido e se eu for com o bombeiro eu vou ser atendido mais rápido. Não funciona mais assim. A gente chegar hoje com uma equipe, seja em qual hospital, ele vai chegar, a gente vai passar o caso por uma equipe de enfermagem, ela vai fazer a mesma triagem como se eu chegasse com um carro particular, e se eu identificar que a minha prioridade que chegou com o bombeiro, ou a minha vítima que chegou com o bombeiro, ela não está tão grave, ou não tem a prioridade igual com uma vítima que já está esperando ali, a vítima que está esperando, ela vai ser atendida primeiro. Então, hoje passa uma triagem até mesmo porque... Senão, imagina como é que todo mundo ia ligar ou ia fazer um plano de saúde para conseguir uma ambulância para ser atendido primeiro. Quer dizer, a falsa sensação eles pensam assim, aquela falsa sensação de que eu vou ser atendido primeiro chegando com o bombeiro, né? Ela pode até entrar por trás primeiro, mas não vai ser atendida primeiro. E vocês têm um grande desafio, porque vocês têm 2 vias que cortam a cidade, né? Que é a 470 e a Jorge Lacerda ali. Sim. Que cortam a cidade, que são 2 vias que dão acesso tanto ao litoral quanto do litoral para o interior do estado, todo o grande interior do estado, né? São vias que... E vocês têm essa cobertura. Eu acho que é uma das primeiras, né? O primeiro impacto que recebe vocês, vindo do sentido litoral interior. Exatamente. Então, além de todas as, hoje, pelo censo, 20 mil pessoas que moram na cidade, a gente tem as malhas viárias. A gente tem uma grande demanda de estradas de terras, então a gente sempre brincava, né? Ilhota é a cidade de primeira, porque passou a segunda, passou a cidade, né? Mas não se engana, porque a Ilhota ela é bem extensa no interior de Ilhota. Exatamente. Então, hoje uma ocorrência do nosso quartel até o alto braço do baú ou até o Morro Azul são 40 minutos. 40 minutos de deslocamento. Então, são trechos longos, são malhas viárias que podem dar ocorrência. Então, a gente já sabe, fomos acionados por uma queda de moto no baú, que precisa de atendimento, é grave, porque o pessoal é acostumado a cair, levantar e se ralou, mas quando... Hoje ainda, desculpa te cortar, Rampelato, ainda tem mais rápido, porque tem a ponte agora que tem. Mas e na época da balsa? Exatamente. Era ainda maior exatamente. A demora. A gente tinha os atendimentos ali, na época, para facilitar e melhorar o tempo, a gente tinha um telefone junto com o balseiro, então recebia o chamado e era do outro lado, a gente já ligava o balseiro, ele já ficava esperando para a viatura... ele segurava para... Isso, exatamente, a gente deu essa melhorada. Mas mesmo assim era 10 a 15 minutos para atravessando. A travessia. Então, com certeza melhorou e melhorou muito. E voltando lá, as rodovias... ano passado a gente teve em média 1.992 atendimentos. Desses, 270 foram acidentes de trânsito. E eu acredito que 50% foi em cima dessas 2 rodovias, ou em cima da 470 ou da Jorge Lacerda. E a gente sabe que quando acidentes em cima dessas rodovias,
precisa da intervenção do bombeiro. Não tem como chegar lá e dizer assim, meu amigo, vamos embarcar aqui. Não, precisa de um cuidado de profissionais capacitados para avaliar, isso, exatamente. Para aquele paciente, como eu falei, ele vá para o hospital igual ou muito melhor do que ele estava naquele local, né? E aí as pessoas, voltando ali, as pessoas não entendem que se realmente elas quererem se beneficiar do serviço do bombeiro, dizendo, eu tô com uma dor e se eu for com o bombeiro, a gente escuta, a gente ainda tenta conscientizar principalmente as crianças, principalmente os jovens. A gente tinha um trabalho de bombeiro mirim, mas que tu ligando para o bombeiro e tentando se beneficiar, tu pode tirar a chance de uma sobrevida de um paciente grave. Que realmente tem a necessidade. Exatamente. Então, a gente tenta conscientizar e pede para as pessoas que talvez estejam assistindo que façam isso, que se conscientizem. Realmente, a pessoa está desacordada, precisa da intervenção, precisa de uma avaliação, mas não, está com uma dor, dá para segurar, tem como se deslocar por meios próprios ou até para o próprio posto de saúde do seu bairro, para fazer uma avaliação para um técnico de enfermagem e aí sim realmente investigar se precisa uma intervenção médica com mais urgência, é melhor que o bombeiro fique no quartel. Isso. É melhor. Porque é um seguro, como eu falei, é um seguro caro para não ser usado. Tomara que a gente fique lá no quartel, porque a gente não está sem fazer nada. A gente está limpando uma viatura, organizando o equipamento, tá treinando, está se aperfeiçoando para quando realmente precisar, a gente está pronto e preparado para aquela intervenção que ninguém vai fazer. Porque é aquele negócio, quando o bicho está pegando mesmo, quem é que vai em direção? Todo mundo correndo contra, mas quem é que vai em direção? E a gente sabe que as pessoas precisam disso, porque quando o acidente é grave, ou quando é uma situação grave, quando é tranquilo, está todo mundo lá em volta da vítima. Quando é situação grave, não tem ninguém perto. Está todo mundo apavorado, sem saber o que fazer. E aí os bombeiros que vão lá e realmente vão atuar para que aquela pessoa chegue, voltando, melhor do que ela estava naquele momento, né? Então a gente pede com carinho aí para as pessoas realmente saberem quando e como acionar o serviço de urgência e emergência, seja ele qual for, seja bombeiro, seja ele SAMU, seja ele polícia, porque muitas vezes aquela situação, né? Liga para a polícia e a gente conversa muito entre guarnições de polícia. Que tem situações que não precisaria. Um acidente de trânsito tem vítima. Eles exigem que, às vezes, a polícia está ali fazendo um boletim de ocorrência de acidente de trânsito, que poderia ser feito online, se não tem vítima, tira, faz foto, e aí tira uma guarnição que poderia estar lá intervindo realmente no assalto, numa situação que precisava do serviço, né? Tá, entrando nessa linha. Anos atrás, antes com a... digamos assim, popularização dos smartphones, dos celulares, existia muitos trotes, os famosos trotes, né? Criançada e tal, aquela brincadeirinha, vou passar um trote. Isso ainda é recorrente ou é algo que já, com essa conscientização, trabalho na imprensa e tal, ele houve uma diminuição, ou ainda existe? Existe, isso. Mas é bem esporádico. Agora é mais esporádico, porque teve uma época que realmente bastante. Foi feito campanhas e campanhas para que... Infelizmente ainda existe, porque a partir do momento que tu só ligue para o bombeiro, que tu não precisa da emergência, ligue para o bombeiro, não fale nada e desligue o telefone, pode ser que naquele momento alguém ligou a linha se ocupa exatamente naquele exatamente. Segundo. Então a gente tem alguns períodos ainda, principalmente de volta às aulas, que às vezes tem algum desafio entre as crianças que ligam para o bombeiro, então, mas a gente já identifica e não precisa mandar viatura, então, ou muitas vezes manda só para chegar lá no orelhão, ou porque quando acontece assim, a criançada ainda vai no orelhão que está funcionando, porque tem medo de ligar do telefone, porque é muito fácil de identificar. Né? Então a gente tem alguns orelhões na cidade que são mapeados, que ainda funcionam, e aí a gente já vê lá tal telefone, tal escola. Então a gente já pegou muitas e muitas crianças já, e aí pega, e aí corre o boato, né, que o bombeiro teve ali e dá uma acessada. Mas ainda acontece de pessoas passarem e por prazer, eu acho, de deslocar uma equipe, de passar realmente, que na situação tal, já na virada de ano, em 2018, a gente foi acionado para 470, faltava 20 minutos para a virada,
O cidadão ele passou trote em Blumenau, passou trote em Ilhota e passou trote em Navegantes, que tinha um acidente grave e o pessoal deslocou, ficou naquele perdido, vai e volta, e a gente acabou passando a virada em cima da 470, procurando realmente um acidente, né? Que era uma colisão com criança envolvida, e ele passou convicto, assim, a pessoa presa dentro do veículo, criança, e graças a Deus de lá para cá, sim, a gente não teve mais nenhuma, porque aí acaba tendo, com algumas perguntas, né, algumas informações e tentando questionar. E aí, já aproveitando, para quando as pessoas ligarem para o serviço de emergência, responderem realmente com seriedade, não ficar questionando por que está sendo feita aquelas perguntas. Porque aquelas perguntas são o mínimo necessário para que a gente identifique e mande também as viaturas corretas. Porque não adianta, não tem como o bombeiro vir aqui que está pegando fogo na casa. E aí a gente, está pegando fogo. Tem vítima dentro? Qual a cor da fumaça? Tem casa perto? Se for um acidente, é acidente de quê? É carro, moto, carro, tem vítima dentro do veículo, tá pegando fogo, porque muitas vezes a gente pode mandar só uma ambulância pro local. Não precisa mandar ambulância, caminhão, carro de resgate. Exatamente, desloca toda. Porque, querendo ou não, cada deslocamento tem um custo. E esse custo quem paga é a própria comunidade, é o pedágio que a gente vai fazer lá na rua, é as pessoas que contribuem na conta de energia, é o empresário que paga a taxa de vistoria contra incêndio. Então, esse dinheiro poderia ser empregado no equipamento, às vezes é empregado na manutenção e abastecimento de viaturas, porque a pessoa não teve a paciência. A gente está ali para dar o melhor atendimento. Então, não custa nome, telefone, endereço, ponto de referência, porque muitas vezes lá na nossa cidade, principalmente cidade pequena, é assim, vem aqui na rua José Domingos Filho, perto da casa da Dona Dega. Cara, eu sei onde é que é, porque eu sou morador da cidade. Sim, mas se vem o meu bombeiro lá de São Paulo, que ele está na viatura, ele sabe que a José Domingos Pereira é tal rua, mas um ponto de referência, padaria Pafean, padaria tal, e posto de gasolina, porque aí fica fácil. Exatamente, ele vai reto naquela localização. Então, e assim, não leva mais do que 1 minuto as perguntas. Mais 1 minuto e meio. Mas com aquelas perguntas, o tempo das viaturas já estão deslocando, as equipes já estão se equipando para que realmente vá a equipe certa. E se precisar de apoio, se é um incêndio num galpão, que o nosso caminhão com 4.000 litros d'água não vai suportar. Já vamos acionar Gaspar, que tem um caminhão maior. Já vamos acionar Itajaí, que tem uma carreta de água. Então a gente já consegue agilizando esses apoios. É um acidente de trânsito. As pessoas estão presas na ferragem, precisa da polícia rodoviária. A própria central já vai acionar, desligou o telefone, já vai acionar a polícia rodoviária. Então tudo vai agilizar o atendimento para aquelas pessoas que estão precisando serem melhor e mais rápido atendidas, né? Então, calma, realmente respire e escute. A gente está aqui, Bombeiros Voluntários de Ilhota, a gente está aqui para te ajudar. Nome, telefone, porque o telefone é bastante... por que o telefone? Não tem como identificar, mas é aquele negócio, às vezes, para pegar se é no trote. Então, pegou o telefone, muitas vezes a ligação cai, a gente retorna a ligação para ver se realmente confirma, ou muitas vezes é um deslocamento longe, cai desligou, aí a guarnição quer saber de mais informações, liga novamente. Então são situações que realmente pode ficar tranquilo que a outra pessoa que está do outro lado, ela está sabendo o que está fazendo. Eu digo que a responsabilidade da pessoa que está ali na central de operações atendendo o telefone é uma das maiores da corporação. Todas são importantes. O motorista do que está levando o caminhão, a pessoa que vai atender lá, mas a pessoa que está ali coordenando, porque ela tem que saber agir sem ver a ocorrência, só imaginar. Então todas as informações chegam. Apurar tudo isso para passar para vocês, tudo corretamente. Né? Exatamente. Então tem que estar realmente preparado. Então, custo de central de operações, elas são 30 horas desse central de operações e mais, se eu não me engano, 15 plantões de 12 horas na central, olhando o operador, para que realmente quando ele sentar ali se sentir seguro para realizar. Porque muitas vezes vai estar a guarnição lá auxiliando, atender o telefone se ficou um pouco nervoso, mas muitas vezes vai estar toda a guarnição fora atendendo uma ocorrência e vai chegar outra ocorrência, se não grave, mas talvez até mais grave, e ele vai ter que saber lidar, pegar as informações, pedir apoio das cidades vizinhas ou comunicar o responsável pela guarnição aquele dia lá para ver qual decisão vai ser tomada. Então, independente da função, seja ele atendente operador de central de operações, motorista, socorrista, combatente, a gente é um corpo. Então,
a equipe é importante. Eu sozinho não faço nada. Se eu não tiver os meus 56 pessoas lá comprometidas com a gente, eu não consigo fazer nada. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu implantar e implementar isso na cabeça dos nossos bombeiros, que cada vez mais eles estão envolvidos e engajados com a causa. Ô, Belotti, você estava praticamente 2 anos de serviço quando veio a tragédia de 2008. Eu tava com essa pergunta. O Beniti é. Não. Cara, Baita. Como é que foi pra ti, cara? Tá lá, 2 anos dentro do quartel, sentir isso de uma forma... Acho que foi o maior desafio, né? Podemos dizer assim. Não, eu acredito que não... Acho que sim. Eu acredito que pra nossa instituição foi o divisor de águas, assim, né? Que ali a gente mostrou pra comunidade de Ilhota que precisava. Porque se dependesse dos vizinhos, a gente estava... Porque eles também estavam Exatamente. no mesmo problema. É verdade, foi Exatamente. geral. Se dependesse de Gaspar, poderia ter, mas ia demorar muito mais. Exatamente. Se dependesse de Itajaí, poderia ter. Então, para vocês terem uma noção, praticamente quase uma semana depois que as forças de segurança do país começaram a se mobilizar, e aí vinha helicóptero, vinha Força Nacional, vinha Polícia Federal e todas as forças. A gente chegou a ter 27 aeronaves trabalhando na nossa região do baú ali, tirando gente, levando alimentação, trazendo animais e uma organização. Então, eu digo que para a instituição Bombeiro Voluntário de Ilhota, foi um divisor de águas. Porque ali a gente mostrou realmente e viu a importância da instituição na cidade. Porque chegou uma informação de avalanche, que realmente foi o que aconteceu, uma avalanche de lama. Demorou a vir porque ainda não tinha o WhatsApp, não tinha o Messenger, era tudo em relação à ligação. As redes de energia, as redes de telefone teriam tudo colapsado, porque foi um devastador, né? E aí começou a vir umas informações desencontradas, algumas pessoas não conseguiram ligar bombeiro, ligaram por algumas rádios que estavam funcionando, e até que chegou no prefeito, na época era o Ademar, chegou e realmente, o pessoal está pedindo socorro lá, e aí atravessa como? Era a época da balsa, meu. Era pela balsa, não tinha ponte. BR-101, até a BR-101 tu não conseguia acesso, porque estava tomado pela água a Jorge Lacerda. Teria que vir por Gaspar, mas também tinha alguns trechos que estavam interditados. Então foi um bando de louco que embarcou no bote da balsa ali, amarrou um bote atrás e decidiram atravessar. Imagina, a enchente de 2008, a quantidade de correnteza, pau, pedra entulhos e tudo vindo. E o pessoal força d'água. O pessoal não mediu esforços para dizer, não, nós vamos... Na época foram 14 pessoas, 7 bombeiros e 7 populares que tomaram a frente, não, eu vou, e decidiram ali e atravessaram. Aí atravessaram, conseguiram desbarco até a um pedaço na 470, aí não conseguiram atravessar, e pegaram esse bote, atravessaram até o baú baixo e foram até um pedaço onde encontraram um pessoal de trator e subiram. Eu não fui na primeira equipe a subir, né? A gente estava acabando estando ilhado e atendendo as pessoas que estavam ali dentro da nossa região, e aí foi um pessoal para lá. E a gente foi uma semana praticamente depois, na quinta-feira, 4 dias depois a gente conseguiu chegar até lá. Cena de guerra, a gente nunca tinha, por mais que tinha pegado enchente e escutado falar, mas a situação que tinha acontecido, aí várias pessoas dentro do pavilhão da igreja, né? Do baú baixo ali, isso, né? Na realidade, do braço do baú. Do braço do baú, da glória lá. Isso, exatamente. Nossa, da glória. Então, situação de guerra. Não tinha estrutura, não tinha comunicação que a gente tem hoje. Então, foi realmente... uma história que ficou marcada e como eu falei, um divisor de águas para a instituição, porque ali mostrou realmente a importância, mostrou que realmente precisava, e ali despertou interesse em várias pessoas de poder participar, onde fortaleceu ainda mais o grupo de bombeiro voluntário. Os empresários ajudaram, aí na época a gente tinha só uma ambulância e um caminhão, aí compraram um Ducato, ganharam uma caravana de São Paulo, ganharam equipamentos, e aí a gente foi melhorando. Eu acredito que foi um divisor de águas, não só para Ilhota, né, para a Defesa Civil de Santa Catarina, que foi também onde foi implantado todos os sistemas de gerenciamento de crise, viu a necessidade de realmente investir nessa prevenção, não só na ação, né? Na ação, porque, querendo ou não, onde a gente vive,
a prevenção é essencial, porque a gente sabe que vai ocorrer. Então é prevenir e melhorar o plano de ação para que quando a gente precisar agir, esteja muito mais facilitado essa ação, né? esse atendimento. Mas a gente, para a cidade, para a corporação, com certeza, 2008, a tragédia, a catástrofe do Morro do Baú, assim, ficou marcado. Principalmente quem participou. Hoje a gente não tem, da época que participaram lá, a gente não tem tantos bombeiros, porque como bombeiro voluntário, eu digo que a vida útil dele é 2 anos, né? 1 ano de curso e 1 ano de operação, e depois acaba os compromissos com família, serviço, e acaba desistindo, mas sem perder o mérito daquele período que realmente se dedicaram. E desde 2005, né, foram várias pessoas, mas as pessoas que viveram aquele momento, que viveram aquele período de atendimento ali, que não foi 1, 2, 3 dias, foram meses, né? Foram meses. E ainda a gente tem um desaparecido lá no local, que é uma criança de 8 meses, uma menina de 8 meses, que infelizmente foi a única não encontrada naquela região. Mas foram meses de trabalho e aí mostrou a força não só do bombeiro, mas também da população daquele local, que hoje, quem não conheceu e que não viveu a história, passa lá e não sabe que aconteceu aquilo que aconteceu no Morro do Baú, né? E aí, de lá para cá, claro que a gente pegou experiência, pegou a possibilidade de ter convivido numa situação. A gente foi ajudar em Brumadinho, foi ajudar em Teresópolis, em 2010. Exatamente. Começou com essa experiência toda, né? Isso, e aí a gente começou a poder, como a gente foi ajudado naquela época, a gente começou a poder liberar equipes ou poder conseguir disponibilizar equipes para estar auxiliando onde acontecem no Brasil, né? Então a gente foi em 2010, 2011 para Teresópolis, Brumadinho, Presidente Getúlio, aconteceu algo parecido, não tão grande, mas algo parecido também, aquelas trombas d'água. E a gente sabe que de uma hora para outra a nossa natureza ela não avisa, né? Ela só vem e realmente dá o recado. Mas a gente, graças a Deus, com certeza, com toda certeza, eu posso dizer para vocês que a gente está muito, muito mais preparado para que se acontecer. A gente reza e ora todos os dias para que não aconteça, mas se acontecer a gente está muito, muito mais preparado para que se acontecer. Robson, antes da gente... Eu tenho uma pergunta boa, porra, tá guardadinha aqui. Então, mas vamos falar aqui dos nossos apoiadores, né? Antes disso, falar lá do Macucos Pastelaria. Por que perguntasse se eu ia pedir um pastel hoje? É porque é tradicional, tu quarta-feira, tu diz que acaba o GasparCast. Não, às vezes eu pego, tu tá ali o convidado, tu já tá aqui. Eu sei que tu tá no app já. Eu entro no app porque eu ganho desconto lá. Ganho desconto, eu uso o cupom do GasparCast e ganho desconto. Mas eu também ganho desconto se eu ir lá e mandar direto no WhatsApp 991 60 40 41, falar com o Matheus. Também? E pedir o desconto. Claro, fala que foi ouvindo. Eu não sabia dessa, eu ia pelo aplicativo sempre. Não tem erro, pode mandar lá. E ó, passo por lá, massas gourmet especiais para vocês, em frente a Momil, um excelente local, amplo, climatizado, pet friendly, Robson, happy hour. Happy hour, tu viu? Só faltava ser open bar, mais nada. Calma. O Matheus o Matheus só diz calma que não vamos chegar lá. Sexta, sábado e domingo sempre com música ao vivo, cara. E às vezes tem até promoção de shopping dobro, cara. Às vezes até quinta-feira, mas sexta, sábado e domingo sempre com aquela musiquinha ao vivo de qualidade, cara. Tá bacana. Passe por lá no Macucos Pastelaria, aproveite os melhores pastéis de Gaspar e região, você encontra na Macucos Pastelaria. Massa 100% artesanal, pastel 100% artesanal. Passe por lá e aproveite. Agora também tem as sobremesas, as taças de sorvete. Robson do céu. Mulher grávida é um perigo, levar. Eu tenho assim olhar esse Instagram, abrir e ver as postagens da Macucos, cara. Dá até um negócio. Dá um caso de amor e ódio com aquele povo lá. Quando olha essa taça de sorvete lá. Cara, é mais ou menos por aí. Vamos falar da Canecas Mais Top também, Robson. Vamos falar, né? O céu é o limite pra Canecas Mais Top. Não, nem é o limite. Não, vou dizer. Vai além. Toda semana tem uma novidade, toda semana tem algo bacana. Canecas Mais Top, resina, né? Arte em resina. Arte em resina. Né? É muito bacana para você ter o seu brinde personalizado, ter aquela lembrança bacana gravada numa caneca, num chaveiro personalizado, enfim, né? Naquele azulejo, teve convidado que já ganhou também. Sim. É muito bacana, cara. Para você, para sua empresa, tem Canecas Mais Top. Então você pode mandar, continua ainda a questão do desconto. Ganha o descontinho. Falar que eu vi no GasparCast, ganha aquele desconto especial. Então manda o WhatsApp, salva ali, pega o telefone, salva 99936-2437. Vai aparecer aqui também, 99936-2437. Manda um oizinho lá e pede lá o portfólio de produtos da Canecas Mais Top, que é show. Pode dar uma olhadinha também no Instagram. É verdade. Canecas Mais Top. Pode dar uma olhadinha, acessar lá, ver os produtos por lá, que é show de bola. E Robson com a gente também, fala os nossos amigos da
Aqua 10. Pode pegar a aguinha ali, ó, com Fica gás, à sem vontade, gás, com a gás. malvadona e a... É a braba e a malvadona. A braba e a Essa aqui malvadona. é a malvadona, ó. Por quê? 100% gás... Isso. Quase que eu derramei. A gente conversou aquela vez com o Felipe, né? E realmente eles estavam com o projeto da Aqua 10 já bem antes da tragédia. Sim. Eles tiveram que segurar, lembra? É verdade. E depois, né? Agora a Aqua 10 também, água 100% gasparense, atendendo toda a nossa macro-região. Eles atendendo até a região oeste catarinense e sul do estado, cara. E o que mais bacana também é que eles apoiam e incentivam o esporte aqui da nossa região. As meninas do Marcílio Dias são patrocinadas pela Aqua 10. Olha aí, ó. Se mantém saudável, coisa de atleta, né? Coisa boa. Coisa de atleta. Vai falando aí que eu vou tomar. Fica à vontade. Não, mas eu vou voltar aqui, quero falar com o nosso amigo Rampelotti, porque eu quero saber o seguinte, Rampelotti. Você já participou de inúmeras ocorrências. Eu quero saber qual foi a ocorrência que mais mexeu contigo, cara. Então, a gente, como bombeiro, a gente diz que cada ocorrência é uma ocorrência, né? Então, várias e várias ocorrências com crianças acabam... E agora, em 2007 eu fui pai, né? Então, lá pra cá, toda ocorrência com criança acaba mexendo. Porque a gente sabe que, por mais que a gente tenha o psicológico preparado para que a gente leve a tranquilidade para o caos, quando a gente chega lá e vê uma criança precisando do atendimento e realmente da intervenção das equipes para que ela chegue com vida no hospital, quando a gente chega no quartel assim, a gente pensa e repensa realmente se a gente está no caminho certo. Porque para mim estar atendendo aquela criança, eu deixei minhas duas crianças em casa, minhas duas filhas em casa. Uhum. Só que aí pensando, e se eu não estivesse aqui, quem iria? Será que teria alguém? E com certeza, falando hoje com propriedade, vale a pena o serviço que eu prestei nesses 18 anos, porque até por telefone a gente já conseguiu salvar a vida de crianças e já chegaram lá e fazer o agradecimento lá no quartel, e aquele olhar de agradecimento, de gratidão, não tem preço. Então, com certeza, todas as ocorrências que a gente acaba pegando, e eu principalmente, assim, com crianças, acaba mexendo. Claro que eu já peguei, tipo, uma ocorrência que me marcou bastante, uma mãe tinha capotado dentro do Ribeirão, com uma criança de 3 anos. Infelizmente, os dois vieram a óbito no local. A gente trabalhou, juntamente com a equipe do Águia, juntamente com a equipe avançada do SAMU, 1 hora nessa ocorrência, tentando reanimar a criança. E infelizmente a gente não conseguiu trazer ela de volta. Ela chegou a voltar, o batimento na parada cardiorrespiratória voltou, os sinais ali, quando a gente começou a estabilizar junto com a equipe médica para botar na aeronave, ela parou novamente e infelizmente não teve retorno. E aí a cena que mais marcou foi o pai pegando a mochilinha assim que estava levando ela para a creche, a mochilinha, colocando no lado do filho assim e abraçando o filho, sabendo que seria um dos últimos abraços realizados por aquele pai. Então, com certeza, assim, ocorrências com criança acabam mexendo. E aí, quando acaba, mesmo não sendo na nossa guarnição, ou sendo nas outras guarnições, ou quando a gente acaba vendo alguma notícia, isso mexe bastante. Então, é uma ocorrência que mostra que o bombeiro não tem que estar preparado só para o combate a incêndio, mas principalmente psicologicamente. Mas para que ele também entenda que realmente ele é o socorro ou o instrumento necessário para que, seja lá quem for, né, mas principalmente a criança, tenha essa chance de sobrevida, né? Então, com certeza, a ocorrência com criança é o que marca bastante. Claro que a gente já pegou várias ocorrências difíceis. Uma ocorrência que a gente ficou bastante marcado no período da pandemia foi uma ocorrência de um resgate de um corpo no silo. Então, na nossa região, a gente tem o silo de armazenamento de soja, né? Sim, então, sim. Na cidade aqui, a gente tem, na nossa cidade, lá na margem da 470, a gente tem uma empresa, e a gente foi acionado para que teria um masculino preso lá dentro. Quando a gente chegou, a gente identificou a possibilidade de realmente ter, não visualizou. Então, uma ocorrência que bota muito em risco o bombeiro, porque é um espaço confinado, é um espaço que qualquer movimento pode ser afunilado e soterrado pela soja ali. Pelos grãos. Pelos grãos. Então foi uma ocorrência assim, que também acabou mexendo bastante em relação
Meu Deus. Tenso, né? Tenso. Então foram praticamente ali, a gente iniciou a ocorrência às 16 horas e finalizou com a retirada do masculino lá às 4 horas da manhã. Então foram períodos ali de bastante trabalho e bastante tensão, até mesmo porque, principalmente a gente como coordenador, como comandante daquela operação, a gente fica totalmente apreensivo, porque qualquer erro ali pode levar o dano a um bombeiro nosso. Então, aquele cuidado, aquele puxãozinho de orelha, equipamento, isso, mas graças a Deus deu tudo certo assim em relação ao resgate. Infelizmente a gente perdeu a vida o masculino acabou perdendo a vida, mas o trabalho que foi lá de resgatar aquele corpo, resgatar aquele ente querido, foi feito com sucesso. E aí, com certeza foram muitos atendimentos realizados. Um atendimento que também marca bastante o bombeiro de ilhota é o parto, como a gente falou, trazer uma ilhotense na ilhota, né? Realmente tem o atendimento, né, fatal, mas tem esse atendimento que da vida também, né? Exatamente, tem esse divisor de águas, né? A gente teve em 2019 um afogamento de uma criança de 9 anos, o Leandro. Ele se afogou no antigo poço da balsa, ali atrás do posto... Do posto do Ipiranga lá. Isso, exatamente. Sim. Ele se afogou lá, então a gente iniciou o trabalho em torno de 1h da tarde. Infelizmente, a gente tirou ele com vida, foi com batimento para o hospital, reverteu a parada, mas a situação era bastante grave, assim, ele tinha ficado submerso em torno de 15 minutos. Trabalhamos junto com a equipe médica do Arcanjo. Saímos dali, praticamente quando a aeronave deslocou, fomos acionados por uma colisão frontal na 470, na subida da Serra da Pedra de Amolá, no quilômetro 13. Chegamos lá, uma feminina com os membros inferiores, pernas queimadas, carros em chamas. A gente acabou de combater, o bombeiro voluntário Navegantes veio em apoio para atendimento àquela vítima. A gente foi acionado por um trabalho de parto no bairro Pedra de Amolá. A gente chegou lá, a gente realizou o parto. Perdemos uma vida naquela tarde, mas ajudamos a trazer outra no mesmo período. Então tem esses divisores que acabam, como falou, no período de tristeza ali, mas também o período de alegria. O bálsamo, né? Eu já auxiliei, né? Porque não é a gente que faz, mas a gente eu já auxiliei 3 crianças no nascimento, 2 dentro da residência e uma dentro da ambulância. Até o meu primeiro auxílio foi aqui na cidade de Ilhota, no bairro Bateias, se eu não me engano. Bairro Bateias, isso. O pessoal de Gaspar estava num atendimento grave na Figueira, pediram apoio, a gente deslocou, chegou lá, a criança estava coroando, nascendo. Isso foi em 2007, eu tinha acabado de me formar ali no período, a gente veio com a equipe e auxiliou. Então são ocorrências que acabam ficando gravadas, né? E uma ocorrência assim, agora tirando um pouco esse peso, mas uma ocorrência, eu acho difícil ter, mas deve ter alguma ocorrência assim um tanto cômica, que você chegou e não era aquilo que era para ser, algo assim que aconteceu quando você chegou, não, que vocês dão risada até hoje no quartel. Aquela situação, né? A gente tem vários bombeiros e a gente tem o ser humano, né? O bombeiro, o ser humano, ele tem alguma fobia. Então, tem bombeiros nossos que têm fobia de cobra. Sim. Então, por mais que a gente vá lá e faz, então a gente... entendo. Então, é uma situação que às vezes a gente é acionado para tirar dentro de uma residência, dentro de um automóvel, e a gente sempre orienta as pessoas que realmente acionem, se tiver dentro da residência principalmente, acione o serviço especializado, porque pode causar um acidente. Então, a gente sempre orienta. Mas uma vez a gente foi com uma guarnição e chegou lá, uma cobra estava na garagem, a guarnição uma caninanda, né? Uma cobra que ela não tem peçonha, mas ela é uma cobra mais agressiva. Ela acaba, o método de defesa dela é pisar e ser agressiva, atacar, né? E do nada, uma vizinha viu o bombeiro, chegou por trás, viu que era cobra, não tinha medo, pegou a cobra pela cola e jogou na guarnição. A guarnição acabou até se jogando dentro da viatura. Não, vou te contar, mas que vizinho! Então, são situações... Pra que inimigo? Pra quê? São situações que, quando acontece, a gente pelo menos é história pra contar em vários plantões, né? Então, vários plantões. Então, são ocorrências que acabam acontecendo assim, que realmente, como você falou, é o serviço,
E aí, numa situação inesperada de uma pessoa que não estava participando, chegou ali, pegou ela e... Vocês estão com medo disso? E jogou na guarnição. Assim. Cara, é a Dona Maria ouvinte da Sentinela. Só pode. Só pode, ele idiota. Então, acontece, né? Mas, graças a Deus, em relação a esses tipos de atendimento, a gente sempre trabalha com o máximo de seriedade, principalmente quando se identifica um animal peçonhento, uma jararaca, uma jararacuçu, cobra coral, que são as mais rotineiras peçonhentas da nossa região, para que a gente faça a captura e solte em local ermo ali, realmente em habitat natural, para que não tenha ocorrência. Mas a gente sabe, a gente tem pessoas, bombeiros nossos, que tem medo de gato. Cara, eu assim, quando vocês forem... então, é complicado. O gatinho vai tirar, vai tu. Mas é uma fobia que a gente já até pediu para ele ir numa consulta com um psicólogo para tentar tirar essa fobia. Mas é fobia dele ver vídeo da pessoa, dela, né, uma bombeira, de ela ver vídeo e ficar apavorado. Mas em relação a outro tipo de atendimento, assim, sensacional. Mas se acontecer, vai ter que... Tem que ter alguém junto. Vai ter que ter alguém junto para fazer essa operação, né? Mas é como tu falou, são casos inusitados que geram histórias para se contar, né? Exatamente. Ô Robson, nós estávamos comentando sobre a ambulância, a prestação de serviço, tudo mais, seguro caro e tudo mais, mas eu vou te contar. Minha irmã está nos Estados Unidos e ela passou mal há pouco tempo, um ano atrás, dentro do escritório. Uhum. E a amiga dela se preocupou tanto, porque ela meio que desmaiou. E ela chegou até a falar táxi, Uber, táxi, mas não deu tempo. A amiga dela ligou para a ambulância, para o bombeiro vir socorrer ela e levar até o hospital. Ela ficou tão braba com a amiga dela, mas tão braba, cara, que vocês não têm noção. Por quê? Porque quando ela foi atendida, tudo bem, quando ela chega em casa, ela recebe a carta do correio, ela olha o valor que ela pagou pela ambulância, nada mais, nada menos do que $630. 6 vezes 5, 3 mil. 3 mil. Ou seja, ela pagou R$3.000 para a ambulância ir buscar ela e levar até o hospital, que eram coisas assim de não dar 2 quilômetros de distância. A ambulância ia até ela e levar. Então, caro não. A pessoa, às vezes o cara passa no pedágio, não ajuda, bicho. Pô, dá licença, cara. É uma outra legislação, um outro país, olha só como é que se é tratado, né? Vai de cara, eles prezam para ir de táxi, para ir de Uber, para ambulância não vir buscar, porque se a ambulância vem buscar, sai caro. Uhum. Quem não tem um plano de saúde, no caso, né? Mas o plano de saúde também sai caro. E hoje nós temos esse serviço praticamente de graça, cara. E voluntariado, né? Voluntariado. Pessoas que se doam, né? Doam seu. E quantos cursos existem por ano para a pessoa estar se voluntariando e estar fazendo isso? Quantas oportunidades por ano existem? Então, a gente abre um curso de formação por ano, né? A gente está finalizando agora, dia 27 de maio, o último sábado de maio, a gente tem a formatura dessa turma, que é a 15ª turma de formação. Ela está finalizando os módulos ainda, como eu comentei ali, eles fizeram um módulo agora do combate a incêndio, que é um pouco mais extenso, mas a turma é 1 ano de curso, todos os sábados, da 1 da tarde às 18h30, e tem nesses períodos de 1 ano ainda alguns finais de semana dos módulos específicos, que são o combate a incêndio, o resgate veicular, próximo final de semana é o resgate aquático. Então são módulos que realmente as pessoas têm que estar ali mais comprometidas e tiram um final de semana um pouco mais longo para realmente absorver esse conhecimento. Então é 1 ano realmente de curso que aprende tudo, como a gente falou ali na área bomberil, toda a parte de resgate em altura, resgate veicular, o combate a incêndio, que é a essência do bombeiro, o atendimento pré-hospitalar, desde a avaliação dos sinais vitais, que é ali aferir pressão, temperatura, oxigenação no sangue, identificar um AVC, identificar um IAM, que é o infarto, realmente ver se a pessoa tem essa necessidade de ser conduzida com prioridade ou não para o hospital. Fica 1 ano de curso, mas dentro de 3, 4 meses que ela já está realizando, ela já começa a
tirar plantão no estágio operacional, de identificar, de fazer o checklist, de fazer, porque todo dia, às 7 da manhã e às 19 horas, independente de quem está na viatura, aquela viatura tem que ser conferida, para ver se tem todos os equipamentos e a quantidade que pede. Então, de manhã e à noite é feita essa conferência. Se tem algum equipamento a combustão no caminhão, é ligado esse equipamento, é conferido se a bomba de combate a incêndio está funcionando, se as mangueiras estão enroladas. Então, eles já começam a participar do dia a dia. E quando eles finalizam o módulo de atendimento pré-hospitalar, que é o atendimento na ambulância, eles já começam a correr junto com os socorristas mais experientes para identificar como é que é uma ocorrência, até mesmo para eles identificar se é realmente isso que eles querem, porque não adianta eu pegar um bombeiro, deixar ele 1 ano no curso, aí a primeira vez que ele sai na viatura, chega lá, vê sangue e desmaia. Exatamente, não tem como a gente identificar isso no curso. Por mais que o curso seja mais próximo da realidade possível, a realidade ali de realmente estar deslocando... A teoria e a prática. Exatamente, está deslocando, já indo deslocando para a ocorrência lá e realmente ver a necessidade de eu ter que botar a mão na massa e realmente resolver a situação, se realmente ela identificar se aquilo que ela quer. E todo final de aula, a gente coloca eles em ordem unida lá e pergunta, vocês querem continuar? É isso que vocês querem? Vocês não querem desistir? O que vocês passaram aqui foi uma perca de tempo ou não, mas será que compensa você estar perdendo esse tempo ainda da vida de vocês? É isso mesmo que vocês querem? Para que quando eles realmente recebam a farda vermelha ou se formem realmente, eles estejam preparados para uma situação de eles estarem agindo e resolvendo qualquer que for a situação que eles for chamados. A gente nunca sabe se vai estar preparado realmente físico e psicologicamente para o chamado, porque a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente está lá dentro do quartel. A gente, como eu falei, a gente torce para que ficar 24 horas sem dar nada, mas a gente pode pegar um acidente de um tombamento de ônibus, uma colisão com produtos perigosos. Como a gente falou, a 470 é o maior fluxo de transporte hoje do porto pro interior do estado, né? Exatamente, é por ali que passa. Então a gente não tem nem ideia do que passa em cima dessa 470, se é um produto químico, se é um produto corrosivo, então a gente tem que saber, tem que estar pronto, que daqui a pouco a gente vai ser chamado para lá e resolver aquela situação, preparado ou não, é a gente que vai chegar lá e identificar, e se não tiver equipamentos ou não tiver efetivo suficiente, coordenar e pedir apoio, pelo menos para isolar a área. Porque é aquela situação, a gente tem que estar preparado para entender que se eu chegar lá e for um produto, uma amônia, ou um produto que realmente coloque a vida, eu não me equipar ou não tiver equipamento, eu tenho que ter pelo menos a capacidade de tirar as pessoas e ordenar que aquelas pessoas saiam, para que não, se não conseguir atender, mas pelo menos não tornarem, não ter mais vítimas, né? Não contaminarem as pessoas. Então. Exatamente. Então, isso a gente tenta botar bastante na cabeça das pessoas, que realmente o acidente já aconteceu, mas primeiro eu, depois a minha equipe, e depois a vítima, porque ela já é vítima. Então não adianta por mais que eu esteja pronto e preparado para levar o atendimento, eu tenho que ter certeza que aquele local ele está seguro para mim, para minha equipe e para as pessoas que vão estar circulando em redor daquilo ali. Porque não adianta eu sair desesperado, chegar lá e acabar se tornando mais uma vítima, porque aí não é só a minha equipe que vai ter que socorrer, é mais quantas equipes que vão ter que vir para prestar aquele atendimento. O efeito dominó se torna, né? Exatamente. E todo bombeiro precisa saber nadar? A gente prioriza que sim, mas a gente tem bombeiros que têm fobia à água. Só que a gente, no curso de resgate aquático, exige que todos façam. Não necessariamente todos os bombeiros têm que saber nadar para se inscrever, mas a gente exige que todos os bombeiros façam o módulo de resgate, por mais que tenha envolvido. Por quê? Porque se ele não ajudar a tirar a vítima da água, ele tem que saber agir em relação a identificar o grau de afogamento, identificar qual o procedimento que eu vou fazer, se é só uma ventilação de resgate, se eu vou ter que iniciar o RCP, se eu vou ter que colocar uma manta térmica para manter a temperatura, se eu sei pelo menos jogar uma boia de resgate, um saco de resgate, para que realmente seja como for, eu tire aquela vítima com segurança, traga para a margem, eu boto na minha ambulância e consiga dar o atendimento, né? Porque eu sempre falo, por mais que eu saiba nadar, por mais que eu saiba fazer o resgate, eu vou lá e tiro a vítima, mas depois será que eu vou ter condicionamento físico suficiente para dar o atendimento fora? É que muitas vezes acontece. No próprio treinamento a gente bota na cabeça deles, a gente sai, coloca a vítima lá no meio do rio, o pessoal sai da margem, vai lá, pega, mas quando chega na margem, se não tiver uma equipe ali para dar suporte,
pessoal chega exausto. Sim, água, né? Imagina. Chega exausto. Então, não tem a obrigatoriedade de saber nadar para fazer o curso de bombeiro. Mas a gente exige que ele faça o módulo de resgate aquático, que é o módulo que vai acontecer agora no final de semana. Então ele tem a parte teórica, a parte dentro da piscina, a parte dentro da lagoa, e depois a gente coloca as pessoas no rio. Mas para que eles entendam realmente a importância de saber agir num resgate aquático. Porque o afogamento ele não acontece só lá no rio, na piscina. Ele acontece muitas vezes numa bacia d'água, né? Numa bacia d'água, uma criança, num balde d'água, a criança pode se afogar. Então, por mais que eu tenha conhecimento de atendimento pré-hospitalar, mas eu vou ter que colocar o meu módulo de resgate aquático, de identificar o grau de afogamento, fazer os procedimentos corretos para que realmente aquela vítima tenha um atendimento bem feito, né? Ô, Pelote, olha só. Temos aqui um bate-bola, jogo rápido. Eu mando aqui e você responde aí, pode ser? Vamos lá. Um time de futebol. Fluminense. Um local para viajar. Eu não gosto de viajar. Não, então tá. Um filme. Brigada 49. Um livro. Bíblia. Um hobby. Ficar com as minhas filhas. Um programa de TV. Não precisa ser de agora, pode ser. Pode ser. Patrulha Canina. Boa. Tamo junto. Sky. Minha filha que tem toda a patrulha lá. Comida favorita. Macarronada. Bebida favorita. Cerveja. Sua década favorita. 80, né? Uma estação do ano. Outono. Um esporte. Futebol. Uma série de TV. Cara, eu não curto essa parte de TV. Um carro. Mercedes-Benz Ambulância Eu ia 2023. Eu ia dizer a Mercedes 79. Ai. Um artista. Artista. Cara. Também pode ser das antigas. Pode ser. Não. Pula então. Café ou chá? Café. Um animal. Cachorro. Você acredita em alienígena? Não. Sua maior inspiração? Meu pai. Aí, rapaz. Sua família? Te apoia como bombeiro? Te apoiou no início? Graças a Deus. Graças a Deus. No início, a minha família, pai, mãe, irmãos, sim. Hoje a minha esposa, na época namorada, ficou meio receosa. Mas hoje me apoia não 100%, 1000%. Porque ela vê a necessidade do bombeiro não só na cidade, mas na nossa região. No geral, né? Até mesmo porque a gente até brinca, né? A nossa corporação já atendeu ela 4 vezes, cara, de moto. Então, e uma das vezes a gente brinca, mas uma das vezes foi fundamental. Ela acabou caindo em cima de uma ponte com a minha cunhada estava dirigindo. É uma ponte estreita na estrada de ferro, aquelas pontes que antigamente o carro veio e acabou jogando as duas em cima da ponte. A minha esposa só quebrou a perna, mas a minha cunhada ela teve laceração na parte do membro inferior. E se não fosse o atendimento do bombeiro, provavelmente a minha cunhada, se não perdido a perna, até perdido a vida em relação à hemorragia. Então, ali acaba mostrando a importância do serviço rápido na cidade, seja ele qual for. Eu sempre falo. A gente, pequeno, médio ou grande complexidade. A gente teve algumas, e ainda tem algumas discussões, até teve uma PL aí que os deputados quiseram acabar com o bombeiro voluntário, acabar com o bombeiro, ou proibir o nome do bombeiro. Exatamente. E graças a Deus, a princípio está sendo conversado, isso vai voltar, vai ser reformulado. Até os próprios bombeiros militares, numa assembleia que a gente teve na LESC lá, são contra, porque eles disseram que cada estado tem que ser estudado e decidido entre o estado, porque hoje em Santa Catarina, como eu falei, não só a nossa região, mas Santa Catarina é exemplo de atendimento à urgência e emergência, ao combate a incêndio. A gente hoje tem 33 corporações de bombeiros voluntários espalhadas no estado e que tem uma história já fixada. Nós temos 18, mas a maioria das outras corporações a gente já é a 39ª, mas antes disso tudo, já teve Joinville, Jaraguá do Sul, Concórdia, Caçador, são várias corporações no estado que prestam esse serviço igual a Ilhota faz. Realmente com pessoas voluntárias, a gente conta hoje com praticamente quase 5.000 bombeiros no estado voluntários. Porque tem alguns que recebem, mas eu recebo hoje pela corporação.
mas eu trabalhei até 2019 como totalmente voluntário. Trabalhava uma noite sim, uma noite não. Teve períodos da minha vida no quartel, uma noite sim, uma noite não, como voluntários, para não deixar o quartel fechar. Para não ficar sem ninguém, sem o quartel, sem ninguém para atender. Se alguém precisasse de uma ambulância ou do caminhão, ou pelo menos de alguém lá, Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota com essa emergência. Então, graças a essas pessoas, ao dom dessas pessoas, porque eu digo que as pessoas têm que ter o dom e têm que ter o entendimento para que elas vieram ao mundo. E aí, nesse período, eu entendo que realmente, se não fosse eu, alguém, porque ninguém é insubstituível, isso eu tenho certeza. Hoje eu estou como comandante, mas com certeza eu não vou ficar para sempre. Alguém vai me substituir. E isso eu falo para todo mundo que está dentro da nossa corporação. Deixem uma história que realmente vocês sejam lembrados como o Rampelotti ou o bombeiro voluntário de Ilhota, que vocês realmente escrevam uma história que sejam lembrados para o bem. Não, esse cara realmente representou quando ele esteve prestando serviço aqui. Façam uma diferença. Sejam mais um, não sejam mais um, né? Uhum. Venham para cá, eu sempre falo para as pessoas, venham para cá e esqueçam tudo do que vocês têm dessa porta para dentro, porque aqui dentro vocês são pessoas que realmente têm que estar engajadas ao propósito das pessoas lá fora. As pessoas lá fora, elas não têm culpa ou elas não escolheram ser vítimas. Agora vocês escolheram ser bombeiros. E fala para mim, se você tivesse 10 anos, Rampelotti, o que você falaria para aquele menino de 10 anos, 10, 11 anos? Você tem 30 segundos para falar com ele. Imagina que ele está aí do teu lado, Rampelotti, de 10 anos de idade. O que você falaria para ele, cara? Aproveite todo o tempo que você tem com as pessoas que você ama. Independente do tempo que você tem. Se você tem 2 horas por mês livre, mas aproveite essas 2 horas com as pessoas que você ama. Porque a partir do momento que elas vão embora, que elas partem daqui para um plano diferente do nosso, não conseguem mais matar a saudade. E como é que você se vê daqui a 15 anos, Rampelotti? Bombeiro voluntário de Ilhota, se não em atividade, mas pelo menos da reserva? Da reserva ali, atuando não lá na operação, mas ajudando a corporação e realmente ainda incentivando as pessoas a fazerem o bem. Eu acredito que é para isso que a gente vem ao mundo, independente do que você faça, independente do que você no que você atue, faça o seu melhor, faça sempre o seu melhor. Eu sempre digo para os meus bombeiros, faça o certo mesmo que ninguém esteja fazendo e o errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. E é isso que eu falo para eles e a gente pede incansavelmente. Se você quer se dedicar a essa instituição, porque não está se dedicando ao Rampelotti, ao comandante Rampelotti, não, você está se dedicando à instituição Bombeiro Voluntário de Ilhota. Se realmente você quer fazer isso, entre de cabeça. Nem que seja por 1 ano, no seu período de formação que você está, mas entre de cabeça e faça a diferença naquele período. Porque as pessoas, voltando lá no princípio, as pessoas que precisam do nosso atendimento, elas não têm culpa de passarem mal, de sofrerem um acidente ou de precisarem do atendimento porque a casa delas pecou fogo. Agora, a gente realmente escolheu se dedicar a estar lá para prestar esse socorro. Então, se a gente vá lá empenhado de corpo, alma e coração naquele propósito. E, Rampelotti, se você pudesse indicar alguém para estar aqui conversando com alguém, quem que você indicaria? Aqui hoje? Aqui com vocês? Com a gente. Para participar, né? Para participar com a gente. Então, eu acredito que uma pessoa lá da nossa cidade que nos apoia muito e merecia dar uma chance de mostrar o seu trabalho era o vereador Jonathan Jacó. Beleza, tá o nome dele. Isso, Jonathan. E aqui tá quase cheguei. Um presente para você. Gostaria que você abrisse, conferisse, ver se está tudo certo. Opa. Graças a Deus nunca aconteceu de dar errado, mas é bom a gente sempre conferir. Legal. Só confere. Essa aí fica onde? Fica no batalhão? Onde é que vai ficar? Não, essa vai pra galeria lá, graças a Deus. Eu tenho um cantinho assim pra deixar. Mostra aqui pra essa câmera aqui pra conferir. Esse cara aí é você? Tá certinho? Certinho. O batalhão tá tudo certo, o número, tudo correto? É isso aí. Bem bacana. Rampelotti, a gente queria agradecer. Só antes, como é que é o nome do pessoal lá em casa lá? Da dona da pensão, do pessoal que manda lá. Quem manda lá? É a Juliana, né? A Juliana, minha esposa. A gente tá junto aí desde 2004. Se conhecemos no bairro, porque ela é moradora do bairro ali.
a minha filha, Vitória Rampelotti, 15 anos já, e a Manuela, a caçula, Manuela Rampelotti. A Vitória, ela tem o sonho de ser bombeira e já participou do trabalho Bombeiro Mirim Aspirante e quer seguir essa vida. E a outra já disse que vai ser veterinária, né? Então, também cuidando da vida, né? Então, isso aí, verdade. Graças a Deus, a família aí, como eu já falei, é o que apoia, tanto a minha família hoje, a esposa e filhos, mas também a minha mãe, o meu falecido pai, é o que foram um alicerce para que a gente continuasse nessa vida, e hoje eu estou nessa condição de comandante graças a essas pessoas, porque eles entendem que também o tempo que eu estou me dedicando e o tempo que eu estou lá na corporação, que exige ainda mais de ser um bombeiro voluntário, tu tá coordenando e comandando uma instituição, é responsabilidade, porque não tem dia, não tem hora, dependendo da ocorrência de grande vulto, tu tem que sair de madrugada, às vezes tu tá lá no aniversário de um colega, tu é acionado por um incêndio para ir prestar apoio para teus colegas, tu larga tudo. E eu já cheguei a perder aniversário da minha filha mais velha, a Vitória, quando ela estava fazendo 12 anos, porque eu estava em ocorrência e não deu tempo de cantar o parabéns. Eu fui depois pro aniversário, mas não deu tempo de cantar o parabéns. Mas foi essa vida que eu escolhi, é essa vida que eu quero para mim, e enquanto eu estiver na atividade, é o que eu vou fazer com corpo, alma e coração. Show. E é o que eu costumo sempre dizer quando a gente bate um papo com o pessoal lá do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota. Agradecer, primeiramente, você, Rampelotti, por ter disponibilizado um tempo aqui para estar presente com a gente. Eu acho que ele está fora do teu plantão, mas acredito que logo volta. E também agradecer pelo serviço prestado a toda a comunidade. Uma coisa que eu sempre falo, todos os dias nós devemos agradecer ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar, a esses órgãos que nos fornecem segurança. Então, muito obrigado. Em meu nome, em nome da cidade de Gaspar, cidade de Ilhota e toda a região, obrigado pelo seu serviço, Rampelotti. A gente que agradece o convite. Foi um prazer enorme esse bate-bola aí, essa conversa, né? Bastante legal, e é muito importante a gente ter essas parcerias e levar o serviço prestado, porque eu sempre falo, as pessoas veem só 10% do atendimento do bombeiro. É a ambulância ou o caminhão passando com a sirene ligada, pegando e prestando o serviço na ocorrência. Isso é 10%. Os 90% as pessoas não verem, os bastidores não verem. E aí a gente só vai conseguir explanar isso através de vocês. Mas, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E precisando de alguma informação, a gente nunca diz que precisando do serviço, contem com a gente, mas se precisar, podem contar com a gente. E quando estiver passando por Ilhota e quiser tomar um café com a galera, a porta do quartel sempre vai estar aberta para vocês. E vamos lá. Robson, um abraço para você, Rampelotti, nosso diretor Marco, em nome de Canecas Mais Top, Aqua 10 e Macucos Pastelaria. Ficamos aqui com mais um episódio do GasparCast. Até a próxima quarta.